Ponto Final. Apresentação: Roberto Fernandes. Muito bem, 8 horas e mais 28 minutos. Estamos... A Rádio Mirante AM começa hoje a entrevistar, aqui no programa Ponto Final, os 9 candidatos à Prefeitura de São Luís. As entrevistas terão duração de 45 minutos, serão realizadas desta segunda-feira até a próxima sexta-feira, dia 2 de setembro. Serão entrevistados 2 candidatos por dia. Apenas no último dia será entrevistado um candidato. Os candidatos serão entrevistados das 8h30 às 9h15, o primeiro candidato, e das 9h30 às 10h15, o segundo. O ouvinte poderá participar com perguntas pelo e-mail pontofinal@mirante.com.br. Hoje, dia 29, segunda-feira, a primeira entrevistada será a Cláudia Durães, do PSTU. Às 9h30 será Edivaldo Holanda Júnior, do PDT. Amanhã, terça-feira, dia 30 de agosto, o primeiro entrevistado, às 8h30, será Zé Luiz Lago, do PPL. Às 9h30, Rose Salles, do PMB. Na quarta-feira, 31 de agosto, às 8h30, Valdeni Barros, do PSOL. Às 9h30, Fábio Câmara, do PMDB. Na quinta-feira, dia 1º de setembro, às 8h30, Wellington do Curso, do PP. Às 9h30, Eduardo Braide, do PMN. E na sexta-feira, encerrando, dia 2 de setembro, às 8h30, Elisiane Gama, do PPS. 8h30, estamos já aqui em nosso estúdio com a Cláudia Durães, do PSTU. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvintes do programa Ponto Final. Bom, primeiro, a gente pergunta, obviamente, né, por que da sua candidatura à Prefeitura de São Luís e o que se representa a sua candidatura, a candidatura do PSTU. Então, primeiro nós queremos dizer que é uma oportunidade para nós do PSTU estarmos aqui nesse momento, porque nós estamos numa campanha que é extremamente desigual. Nós teremos apenas 6 segundos no programa eleitoral. Então é muito difícil você apresentar propostas, apresentar uma análise da situação da cidade, no contexto do país, em 6 segundos. Uhum. Primeiro, nós queremos denunciar essa forma antidemocrática das eleições. Em segundo lugar, a nossa candidatura não parte de um desejo individual. É uma discussão do partido em que nós achamos que é muito importante, no momento em que os partidos, a sociedade está voltada para conhecer as propostas dos candidatos e eleger os representantes, que o PSTU também se apresente com sua análise, denunciando a condição de vida da classe trabalhadora, dos setores da periferia, das cidades, e apresentando as nossas propostas, como nós achamos que devem ser solucionados os problemas das cidades, em particular de São Luís. Então, eu sou uma militante histórica, né, do partido, eu sou fundadora do PSTU aqui no Maranhão, mas antes disso, eu costumo dizer, eu comecei a militar com 16 anos de idade, lá no bairro da Liberdade, onde eu nasci e me criei, no núcleo do Partido dos Trabalhadores, fui durante muito tempo do PT. Quando o PT começou a tomar os rumos que está tomando, nós saímos do PT e fomos construir o PSTU, uma proposta autêntica de organização e luta da classe operária, da classe trabalhadora, dos oprimidos e explorados, para a construção de uma sociedade superior, uma sociedade emancipada, que é o socialismo, na nossa opinião. E já fui por 2 vezes candidata a vice-presidente, na chapa do companheiro Zé Maria de Almeida,
operário, metalúrgico de Minas Gerais, é uma figura bastante conhecida nacionalmente pelo partido, e milito basicamente na área da educação, né? Sou assistente social, profissão da qual tenho muito orgulho de ser, acertei na profissão, sou feliz com ela. Sou professora da UFMA há 24 anos, do Departamento de Serviço Social. Fiz a graduação aqui na UFMA, fiz o mestrado na Universidade Federal da Paraíba, fiz o doutorado na Universidade Federal de Pernambuco e já fiz um pós-doc na PUC de São Paulo. Então, acho que pelas lutas que tenho participado historicamente, eu digo que desde a minha vida consciente adulta, eu sou militante. Então, condenando esse sistema injusto que coloca algumas pessoas, um punhado de pessoas vivendo muito bem e a grande maioria vivendo muito mal. Eu sou militante dessa causa e o meu partido, neste momento, achou que eu, juntamente com o companheiro Jean Magno, que é professor do IFMA, também um lutador histórico aqui em São Luís, militante, dirigente do Sinasef, achou que era importante que nós estivéssemos encabeçando essa chapa. E eu estou indo nessa campanha com um grupo, um time, né? Posso dizer, uma seleção de lutadores como vereadores, como o professor Marcondes, que é agrônomo também do IFMA, Maracanã, o companheiro Saulo Arcângeli, que já foi candidato a governador pelo PSTU, e já foi também, e é um militante das causas sociais aqui em São Luís, a Preta Lu, que é militante da mulher negra de periferia, do movimento Quilombo Urbano, uma companheira muito lutadora, que nos orgulha muito que esteja no nosso partido e, nesse momento, cumprindo a tarefa de ser candidata a vereadora. Companheiro Ramon Zapata, que é muito conhecido, já foi candidato várias vezes, também professor. E o nosso companheiro Domingos Filho, que é morador do bairro São Raimundo e operário da CAEMA. Então, com esses camaradas, nós estamos com essa chapa e vamos participar dessas eleições, colocando a situação da nossa classe. Bom, trazendo um pouco aproveitando, inclusive, só primeiro fazendo aqui um lembrete de que os amigos que estão acompanhando essa entrevista pela Rádio Mirante também pode acompanhar a entrevista pelas imagens que estão no portal imirante.com. Né? Tanto na rádio, quanto você pode ver também as imagens aqui do estúdio dessa entrevista com a Cláudia Durães no portal imirante.com. Você já falou claramente aqui do porquê da sua candidatura e deu as linhas gerais também daquilo que pensa e daquilo que do que pensa o partido, né, do que é uma sociedade defendida pelo PSTU. Perdão. No entanto, a gente está percebendo, nesse momento, que o pensamento de esquerda vive um momento de retração, em razão da conjuntura nacional. A direita está até mais exposta, está indo mais para o debate, e a gente sente que a esquerda está um pouco retraída. Então, gostaria que você fizesse também uma análise daquilo que defende o PSTU como proposta de sociedade nesse momento em que a gente percebe que há em razão desse cenário nacional, digamos, a esquerda estaria na defensiva. Então, essa é uma boa pergunta, porque vai me propiciar trabalhar um pouco sobre essa situação. Inclusive, hoje, nós estamos vivendo aí esse momento do impeachment, de consolidar ou não a saída da presidente Dilma da presidência da República. Conforme eu falei, eu fui militante desde os 16 anos do PT. E nós saímos em 92 para construir uma alternativa diferente, porque já indicávamos os caminhos que o PT estava caminhando. Então, veja só, a nossa classe, a classe operária, a juventude, o movimento popular, o movimento de mulheres, o movimento negro, nos anos 80, nós lutamos muito
pela derrubada da ditadura, e a queda da ditadura propiciou pela sociedade mobilizada o surgimento de grandes ferramentas da nossa classe de organização, que foi o PT, a CUT, o MST, a reconstrução da UNE. Então, toda essa movimentação fez com que a sociedade brasileira vivesse momentos fortes de democratização, né? Inclusive que culminou na chamada Constituição Cidadã de 88. No entanto, os caminhos que o PT foi tomando de não encaminhar claramente, e a grande oportunidade foi no governo Collor, quando o Collor caiu pela mobilização, grande mobilização das massas, ali era para chamar eleições gerais e já o Lula assumir naquele momento, que era o nome mais colocado, a presidência sob a sociedade mobilizada. Isso não conseguiu, o PT não fez por determinação consciente e foi construindo para chegar à presidência, constituindo alianças com o seu antagônico, que historicamente era a classe dominante, os burgueses, os patrões. Então, o PT construiu uma conciliação de classes, uma conciliação do que é inconciliável. O interesse do patrão é o lucro, é a exploração. O interesse dos trabalhadores, dos que vivem do seu salário, do seu trabalho, é sobreviver e viver bem. Então, esses são interesses antagônicos. O que acontece? O PT levou a nossa luta, a luta histórica, a uma desmoralização. A desmoralização da luta da nossa classe. Foi isso que o PT fez e, ao chegar ao poder, desde a Carta aos Brasileiros, já deixou claro que governaria para os banqueiros, para os grandes empresários, para os latifundiários. Nós chegamos a ouvir o Lula dizer que os usineiros eram os heróis e não mais os canavieiros, que é uma das profissões mais insalubres e perversas. Trabalhar no corte da cana, quem conhece sabe. Então, o PT, durante os dois governos do Lula, os dois governos da Dilma, e uma parte, né, fez uma grande traição. Nós caracterizamos mesmo que foi um golpe a classe trabalhadora, porque governou para os ricos, ao mesmo tempo que implementou políticas compensatórias, Bolsa Família, que são necessárias à nossa classe. Nós não vamos dizer que Bolsa Família e os programas de assistência são ruins. Eu sou assistente social. Então, nós sempre dizemos que a assistência deve ser entendida como ela é, como política pública, como parte da Seguridade Social. Mas o que foi transformada a assistência foi numa política permanente de bolsa, que isso não leva à libertação pelo trabalho, pelo conhecimento do nosso povo. Então, o que nós estamos dizendo é que, durante esses anos todos, o PT levou a nossa classe à desmoralização e nos colocou a nossa classe na defensiva. Então, o que as pessoas estão dizendo? Não acreditam na direita, mas também não acreditam em proposta do tipo Partido dos Trabalhadores, porque levou a isso. Então, o que nós estamos dizendo... Mas o argumento de que não dava para administrar sem essa aliança, vocês não aceitam? É isso que nós estamos dizendo. Nós não queremos, o PSTU não quer governar com aliança com a burguesia. Nós temos uma visão completamente diferente. Historicamente, e na verdade, quando eu vinha para cá, eu estava pensando que imaginando que essas perguntas iam acontecer, governos tipo do PT, de conciliação de classe, já aconteceram em vários momentos. Inclusive Allende, no Chile, que foi inclusive até mais avançado que o PT. O PT em nenhum momento fez estatização, ao contrário, avançou na privatização, continuou o processo de privatização. Pelo menos o Allende estatizou alguns setores. E o Allende, quando ele fez aliança, né, o chefe das armas era o Pinochet. Quando o presidente Allende precisou do apoio do Exército, das Forças Armadas, que convocou eles, sinto muito, presidente, eu estou à frente do comando do golpe militar. Foi o que Allende fez. Então, governos como esse, a consequência é ser derrubado da forma como o PT está sendo desmoralizado nesse momento, porque por mais que houvesse a conciliação de classe, nós jamais imaginamos que ia ser enlameado
de tal forma na corrupção... A consequência foi para além do PT. Foi para além do que... estão todos na cadeia, né? Boa parte está na cadeia e eu só lamento que... Mas quando você diz assim, desmoralizou... quando você diz que o PT desmoralizou a classe significa... E agora está sendo desmoralizado. Além dele, quer dizer, além do próprio partido, que foi criminalizado e tudo mais, mas me parece que acabou atingindo toda a esquerda. Acaba atingindo, né? Pela seguinte forma, as pessoas começam a dizer, então não tem jeito, porque se a direita, o PSDB, FHC, fizeram o que fizeram, e agora o PT, que havia uma esperança que fizesse diferente, não fez, então acaba jogando uma certa descrença na população. Mas o que eu quero dizer, e daí a importância do PSTU, é que nós estamos aqui, nós estamos resistindo, nós estamos colocando a questão da independência de classe, é o que eu queria responder, a independência da nossa classe. Por isso nós não apoiamos o PT. Porque nós não apoiamos governo claramente de direita, como é o PSDB, o PMDB, né, e os demais, e nem governos disfarçados, que atacam a nossa classe sob a pele de cordeiro, sob a pele de operário, que foi o PT fez. PT e PCdoB, junto. Então, nós estamos dizendo, a nossa classe está lutando muito, está fazendo greve, está resistindo aos ataques, e ela precisa compreender, dar um passo à frente, porque o que está no limite dela, ela está fazendo greve, fazendo mobilização, parando o BR, os quilombolas, os indígenas. Agora, nós temos que dar um passo à frente e vamos lutar por recuperar a consciência classista, a consciência de luta, a consciência revolucionária para a nossa classe. Porque não é só, as pessoas pensam, e pelos exemplos históricos a gente pode ver, que as mudanças sociais acontecem só quando plenamente se atinge a consciência. As mudanças sociais, elas acontecem porque o povo passa por dificuldade e se organiza para superar. E a partir dessa movimentação por superar a dificuldade, se organiza, evolui na consciência. Assim foi nos anos 80. Nós que vivemos os anos 80 sabemos como foi que se cresceu e se constituiu as ferramentas de luta da nossa classe. Então, nós, claramente, nessa política, o PSTU está defendendo. Fora Temer, governo claramente burguês, agora é o próprio senhor dos escravos que está com a chibata, porque antes botou o capataz. Então, nós, fora Temer, governo que está atacando e vai acelerar ainda mais os ataques à classe trabalhadora. Mas nós estamos defendendo também. Não queremos que volte governo disfarçado, capataz, para dar o chicote. Para nós não interessa em que mãos esteja o chicote. Nós não queremos esse chicote nenhum. E ainda mais o nosso povo nesse país, formado historicamente pelo povo negro, pelo povo que construiu a riqueza deste país. Nós não queremos nenhum tipo de chibata. Queremos construir, e nesse momento da conjuntura nós defendemos eleições gerais, com novas regras. O povo é que tem que decidir quem volta e quem não volta. Mas com novas regras significa dizer que ficha suja, citado na Lava Jato, não pode participar. Financiamento de campanha tem que ser público igual. Tempo de TV igual para todos os candidatos. Isso é o que nós queremos defender. E aí, queremos também, estamos numa batalha grande através da CSP com lutas, dos sindicatos, querendo construir uma grande greve geral nesse país para derrotar o plano de ajuste fiscal que está sendo implementado, que foi implementado pela Dilma, iniciou e está sendo continuado pelo Temer. Nós queremos derrotar através de uma greve geral e também nós achamos que é preciso discutir essa grande corrupção institucionalizada que é a dívida pública. Que é a dívida pública que leva quase 50% do orçamento para a agiotagem internacional, para os grandes banqueiros, e nós achamos que essa sangria tem que parar. Isso que nós estamos dizendo para a conjuntura. A corrupção, ela é uma situação imoral, porque além do dinheiro que eles já roubam através da exploração, eles também roubam o dinheiro dos nossos impostos, que deveriam ir para a educação, para a saúde, para o saneamento, para as políticas públicas em geral,
e deixa o nosso povo na penúria. Então, é preciso condenar e botar todos os corruptos na cadeia. É isso que nós defendemos. Todos os corruptos e todos os corruptores. Inclusive, não só no plano federal, mas no plano municipal e estadual. Por isso que nós estamos dizendo, fora Temer e fora todos os corruptos. Bom, todos os exploradores da nossa classe. Só lembrando que você está acompanhando as entrevistas a primeira candidata a ser entrevistada é a Cláudia Duran, e acompanha tanto pela Rádio Mirante como pelo portal Imirante as imagens dessa entrevista. Eu trago agora para a Cláudia a pergunta do Geraldo Coutrin. Ele diz que esse discurso de luta de classe é tão ultrapassado como o telefone de ficha, algo ainda baseado no falido e arcaico marxista, como se trabalhador fosse uma espécie de ser humano diferente do resto do mundo, e como se empresário não fosse trabalhador também. Com todo respeito, a opinião diferente é a minha, mas esse papo da ânsia de vômito. Sou trabalhador, mas essa turma catequizada dentro das nossas universidades federais não me representa nem a maioria dos trabalhadores. E olha que sou eleitor de esquerda. Como é o nome? Geraldo Coutrin. Geraldo Coutrin, com esse pensamento eu realmente não quero te representar, mas eu vou fazer um diálogo também respeitoso, porque dizer que luta de classes, isso é ultrapassado, o que é? A gente também precisa ter um conhecimento histórico e científico da realidade. Você pode dizer que não existe, mas o fato de você dizer que não existe e querer que não exista, isso não significa que efetivamente não exista. O que nós estamos falando da luta de classe para o nosso povo aqui que escuta o Roberto é a luta que existe concreta, velada ou explícita entre os burgueses, os patrões e os operários, os trabalhadores. Os patrões, os ricos, se apropriam da riqueza produzida coletivamente pela maioria. E a maioria que gera essa riqueza não se apropria dessa riqueza. Vive na penúria, vive na miséria. É isso que é luta de classe. No momento em que os trabalhadores se organizam, fazem greve, fazem manifestações, essa luta se torna mais explícita. Então, para o nosso povo que está nos escutando, luta de classes é isso. Isso desapareceu? A exploração não continua? Então, a situação da luta de classes é viva. O que nós estamos colocando nesse momento, nós precisamos chamar a nossa classe para que, de forma consciente, entenda o que está se passando. O que está se passando e que, de todas as riquezas que nós produzimos, uma parte se apropria dela. Se apropria e deixa nosso povo à míngua. Eu pergunto se os quilombolas, por exemplo, que estão vivendo em situação de muita penúria, se eles não entendem o que está acontecendo, onde estão tendo suas terras sendo retiradas de suas mãos, se eles não entendem que existe uma situação de injustiça social e de luta entre as classes. Se os indígenas que estão sendo atacados e também retirados de suas terras, também não percebem isso. Se os operários da construção civil, que estão perdendo seus empregos e ficando com dificuldade de acessar o seguro-desemprego, porque a presidenta Dilma, na hora em que começou o desaquecimento do setor da construção civil, onde a construção civil, os empresários, se locupletaram do dinheiro público, do dinheiro da Minha Casa Minha Vida, na especulação imobiliária. E na hora que eles começaram a ser demitidos, o que foi que a presidente Dilma fez? Implementou as medidas 664 e 665, que dificulta o acesso ao seguro-desemprego. Então, eu quero saber se esses trabalhadores da construção civil não percebem claramente que eles foram explorados, que os empreiteiros ganharam muito dinheiro com os condomínios e que, nesse momento, eles estão, inclusive, sem a proteção devida do Estado através do seguro-desemprego. Nós estamos falando, Coutrin, de realidade da condição de vida do nosso povo. É isso que nós estamos denunciando. A França da Vila Passos diz assim, ele diz que não é defensor de nenhum partido, nem filiado a nenhum partido. Ele quer saber por que não falaram mal do PT antes, só agora na campanha eleitoral.
Ele diz aqui, eu acho que quando se está é dever denunciar qualquer falcatrua, não depois de muitos e muitos anos. A candidatura do PSTU deveria falar antes e não agora. Quem acompanha minimamente as campanhas e a vida cotidiana, as lutas que o PSTU participa, sabe que isso não é verdade. Nós sempre denunciamos. Aliás, em 90, no Fora Collor, a Convergência Socialista, a corrente que majoritariamente deu origem ao PSTU, foi expulsa do PT porque defendeu a bandeira do Fora Collor naquele momento. E o PT dizia que não era o momento de chamar o Fora Collor. Então nós fomos expulsos do PT e fomos formar um novo partido. E de lá para cá nós temos tido, inclusive usando as palavras de Lene, pacientemente explicando o significado do governo de Frente Popular, do governo de conciliação de classe. No momento, inclusive, em que o PT estava no auge, a gente sempre fez crítica e as pessoas diziam que nós éramos ave de mau agouro. Sempre dissemos e vamos continuar dizendo, independente de qual seja a sigla, porque a nossa perspectiva é de construir a organização da nossa classe para transformações que nós precisamos fazer no país. O Felipe Ângelo diz aqui, a Cláudia é muito inteligente, mas precisa deixar de lado a dissidência do PSTU com o PT. Ela não está disputando eleição com o PT no Maranhão, onde ela é candidata. Pode ser uma pergunta a ela. Exatamente, eu estava pensando que precisava entrar nesse momento para além da análise nacional. São Luís é uma ilha e, embora seja uma ilha, não está à parte do conjunto dos problemas econômicos, sociais, políticos do país. Nós, qualquer candidata, eu vejo candidatas fazendo bravatas que vão resolver o problema da cidade, qualquer candidato que prometa a mesma coisa está mentindo para o povo. Não é assim que acontece. Nós precisamos compreender a cidade no contexto do país, mas para além da cidade no contexto do país, nós precisamos defender políticas voltadas concretamente para o nosso povo. Por exemplo, educação. Educação, para melhorar a educação da nossa cidade, nós fazemos um diagnóstico de que a condição das escolas são extremamente precárias. Extremamente precárias. É preciso cuidar das escolas que existem, melhorar a estrutura das escolas, da dignidade. Eu quero dizer isso, porque quem tem filho em escola pública sabe que as condições da escola pública no município de São Luís não são dignas como as nossas crianças, como as crianças filhas da classe trabalhadora merecem. Escolas quentes, sem devidamente, muitas inclusive sem a merenda escolar necessária, material escolar, sem climatização, porque eu acho que qualquer escola particular tem climatização, porque o município, que inclusive tem mais verba, não pode climatizar as escolas do município. Valorizar os professores, com o plano de o Estatuto do Magistério devidamente respeitado. Agora, tudo isso você faz com que dinheiro? É o que sempre se pergunta. Nós temos que imediatamente ter 10% do PIB para a educação pública. Além disso, 30% do orçamento do município tem que ser destinado à educação. Sem isso, não vai existir educação pública de qualidade e não é interesse. O próprio prefeito de São Luís, que não construiu escola, que não melhorou a estrutura da escola, é ligado à educação privada, né? Então, nós sabemos por que as coisas não acontecem. Da mesma forma, o transporte público. O transporte público nas capitais, em geral, é uma calamidade. Em São Luís, todo mundo que pega ônibus de manhã sabe qual é o desespero que é você sair naquela lata de sardinha quente, lotada, que passa na parada e não para as pessoas pegarem os seus ônibus e irem para o trabalho. Você chega cansado, suado. É um martírio sair de casa e chegar até o trabalho. E para voltar também, você sabe qual é o desespero de uma mãe de família, de uma mulher, de uma moça que volta
fica nas paradas sem segurança, sem eletrificação, sem iluminação devida, e sujeita a assalto, sujeita a estupro, sujeita a todo tipo de violência, e voltar para casa. Então, a condição cotidiana é essa. O PSTU diz: nenhum dinheiro público para empresário. Transporte público é o direito constitucional, o direito de ir e vir, e o Estado, o município, tem que garantir transporte. Deixar de dar dinheiro, por isso é que não acontece, porque os prefeitos são comprometidos com os empresários de transporte. O movimento popular, só para reforçar bem aí, tem defendido a tarifa zero. Tarifa zero. É possível isso? É possível. Nós defendemos a constituição da Companhia Municipal de Transporte, CMTC, e também que se discuta passe livre, né? Passe livre, que é uma luta nacional para estudantes e para desempregados, e rumo à tarifa zero. Por quê? Porque se você deixa de olhar com os olhos dos empresários, a lógica dos empresários, e passa a olhar com o transporte público como esse direito de ir e vir, você vai, e com investimento público, aí você vai sobrar dinheiro. Por que não sobra dinheiro para melhorar os ônibus, para diminuir a tarifa, rumo à tarifa zero? Porque o objetivo é enriquecer os empresários de transporte, a máfia de transporte, que é uma máfia nacional. E, para além disso, nós temos que buscar uma solução para São Luís mais permanente. Primeiro, nós temos que recuperar toda a malha viária, né, de São Luís. Nós não podemos ter uma cidade tão esburacada, onde só as principais ruas são recapeadas. Inclusive, é de suspeitar que todo ano se faça recapeamento asfáltico. Só tem essa solução quem está lucrando com isso, com asfaltamento. A gente até desconfia quem são os que estão lucrando com essa coisa de asfaltar, recapear. Mas melhorar a malha viária e buscar uma solução do transporte de massas, que pode ser o veículo leve sobre trilhos, né? E que pode... E a população vai ter que se juntar e pensar. Não adianta a Cláudia Durães ou o Saulo Arcângelo ou qualquer pessoa chegar e dizer uma proposta que vai ser... que não pode ser assim. Nós temos que escutar a população. Para isso, nós defendemos a Constituição do Conselho Popular de Transporte, onde as pessoas possam dizer: olha, nós vamos resolver por aqui, a solução é por aqui. Uma das grandes propostas do PSTU para as eleições numa administração do PSTU é exatamente a Constituição dos Conselhos Populares. E eu queria entrar nesse tema, porque os Conselhos Populares são os espaços onde a população vai sentar e pensar as políticas. A política de saúde, a política de educação, de transporte, de cultura. Então, pensar em cima do orçamento de 100%. Isso já foi provado que é possível fazer. Por mais que a gente critique o orçamento participativo, e nós criticamos duramente, porque 3% do orçamento participativo é brincadeira. 10% que seja é brincadeira, porque bota a população pobre contra pobre para disputar... No fundo era isso que acontece. Isso que acontece. Então, nós defendemos que exista os conselhos populares debatendo 100% do orçamento. E é 100% do orçamento. Faça um desafio à população. Vamos lutar, vamos constituir, vamos experimentar. Vamos experimentar uma democracia direta. Porque se os trabalhadores constroem a riqueza, por que eles não podem administrar? Os ricos botaram na nossa cabeça que nós não sabemos administrar, que nós não sabemos votar. As mídias repetem o tempo inteiro. E isso não é verdade, meu povo. Nós administramos o nosso salário, às vezes salário mínimo. E nós gastamos com educação, com saúde, com alimentação. Vivemos mal, é verdade. Mas nós é que administramos nossos parcos salários. E nós podemos fazer isso na sociedade. É isso que o PSTU quer fazer. Chamar a população de São Luís, uma população linda, lutadora, uma população herdeira de quilombolas, uma população negra, população indígena, os não negros também, mas todos os pobres e lutadores. Nós podemos fazer diferente. Nós conclamamos a população a se unir, a juntar e transformar essa realidade. Não acreditem nesses políticos, todos envolvidos aí em falcatrua,
desde o PMDB, e que levou o nosso país, nosso estado do Maranhão, a uma situação, uma condição de miséria, passando pelo PCdoB, PT, PP, esses partidos que estão aí com essas candidaturas que não representam concretamente os anseios da nossa população, que levaram a capital do Maranhão, a linda São Luís, a ser a segunda capital com o maior número de desempregados, segunda capital proporcionalmente, com o maior número de desempregados. Então nós não vamos compreender, se não compreendermos isso, a segunda capital com o maior número de desempregados, nós não vamos compreender por que São Luís, como foi denunciado no programa Profissão Repórter, é a capital a primeira capital mais violenta do Brasil. Ora, nossa cidade, que até uma década atrás, podemos dizer, era uma capital tranquila, feliz, eu posso dizer, eu tive uma infância muito feliz aqui em São Luís, uma juventude muito feliz, e hoje nós não podemos andar no centro de São Luís, não podemos sair, e a grande quantidade de assassinatos de jovens, basta ser homem, basta ser negro, que você está ameaçado na sua existência, a quantidade de pessoas que são assassinadas porque não tem emprego, não tem políticas públicas de lazer, de cultura, de esporte, a juventude vai para onde? Vai para as drogas. Nós não podemos aceitar que a nossa juventude esteja sendo assassinada da forma como está, seja por quem for. Inclusive, a polícia militar não tem o direito de estar matando a nossa juventude. Isso nós temos que gritar e resistir. O PSTU defende o fim da polícia militar. Nós queremos uma polícia civil, onde os trabalhadores tenham todos os direitos que os demais trabalhadores têm de votar, de se candidatarem, de participar da política, de se sindicalizar. Uma polícia que proteja a população e controlada pela população. Nós defendemos também a constituição dos conselhos de saúde, de segurança. Há um outro aspecto desses números da violência. Você falou da cidade com o maior número de desempregados, também a cidade que cresceu em violência. E segundo o mapa da violência, a maioria daqueles que estão morrendo vítima dessa violência é negro. Isso. Como o município, uma administração do PSTU, poderia interferir nessa realidade? Esse mapa da violência reflete a situação nacional. São Luís, absurdamente, é a capital mais violenta e os que estão morrendo é o meu povo negro, a juventude negra. E, nesse sentido, é preciso reverter os indicadores sociais, gerar emprego, renda. É preciso que se faça concurso público. É preciso fazer concurso público para que as pessoas tenham emprego estruturado, né? Eu quero dizer que, por exemplo, na assistência, na Secretaria de Assistência Social, que é a minha área, a grande maioria da força de trabalho das assistentes sociais, mulheres, homens, preparados para trabalhar com assistência social, que o nosso curso é um curso excelente, e todos precarizados. Não há concurso público para efetivar esses profissionais, mas não só os assistentes sociais, mas também da área da saúde, professores. Nós defendemos que contrate todos os que estão concursados e que se cubra com novos concursos. Só isso já diminuiria muito. Mas também geração de emprego e renda, inclusive na zona rural. Nós não podemos estar destruindo a zona rural da forma como está sendo destruída, com grandes projetos, com a construção de conjuntos habitacionais que, inclusive, estão destruindo a nascente dos rios. A forma como se trata a natureza aqui em São Luís é absurda. Gerar a pequena produção, apoiar a pequena produção. Nós temos aqui o professor Marcondes Leite, que é o nosso agrônomo,
que é professor do Instituto Federal. Nós temos discutido muito sobre essa condição da zona rural de São Luís, e nós defendemos a constituição da RESEX, né, da Reserva Extrativista da zona rural de São Luís. Nós defendemos que tenha um plano de obras públicas, isso aí é essencial, que passe pelo saneamento básico, que São Luís é uma das capitais com menor cobertura de saneamento básico. Nós temos uma situação da coleta do lixo, do fornecimento de água. Mas o município é que concedeu ao Estado, né, pois é, a CAEMA sem nenhuma exigência, sem absolutamente nada, né, para mim. Pois é, porque não há esse compromisso. Inclusive, a própria CAEMA é preciso ser moralizada, porque os próprios trabalhadores, nós temos o movimento de oposição da CAEMA, o Luta Urbanitária, que tem um projeto de como funcionar. Eles defendem a CAEMA pública e moralizada. Mas também não é a saída botar o Odebrecht, como São José de Ribamar fez, e Passo do Lumiar. Essa não é a solução, privatizar o serviço. Nós defendemos o serviço público. Nós defendemos também a regularização fundiária, né, de todos os terrenos de São Luís. Todos têm que ter a sua titulação. Defendemos centros de cultura, que efetivamente a cultura seja comprometida como espaço de expressão de vida do nosso povo, e desse ponto de vista, São Luís é uma capital, uma cidade muito rica. Então, muito rica em expressões culturais. Bom, esse conjunto de ações, inclusive do plano de obras públicas, que passa pela construção de escola, postos de saúde, hospitais de média e alta complexidade que no nosso estado precisa, né? Além da atenção básica de saúde, nós melhoramos muito a condição de vida do nosso povo. Agora, isso tudo tem que ser casado com uma luta nacional. Uma luta nacional em termos da segurança, mas nós achamos que, sobretudo, nós, diante dessa situação, nós temos que nos organizar. Nós, na periferia, no nosso povo, tem que se organizar para combater todo tipo de violência e lutar pelos seus direitos, arrancar os recursos e as políticas necessárias para que nosso povo possa viver melhor. Nós estamos chegando quase que ao fim da nossa entrevista. Eu perguntaria, em que a candidatura da Cláudia Durães diferencia das demais? PSTU fez agora 22 anos. Uma bandeira limpa de todos os partidos que estão aí concorrendo. O único que não foi citado na Operação Lava Jato foi o PSTU. Limpa de corrupção, limpa, porque quem sustenta o nosso partido, a nossa campanha, somos nós mesmos. Cada um tira do seu bolso. Quem pode mais dá mais, quem pode dar menos dá menos. Corremos junto aos amigos, aos apoiadores, fazemos ação entre amigos, brechó, é isso que nós estamos fazendo para garantir a nossa participação. Não recebemos dinheiro de empresários, de patrões, não recebemos porque também não queremos, como a gente costuma dizer, quem paga a banda escolhe a música. O PT mudou de lado a partir do momento em que começou a receber dinheiro de banqueiro, receber dinheiro de empreiteira. Nós não somos, esse é um dos principais diferenciais que nós temos. Além disso, o nosso compromisso com a nossa classe. Porque se você vê o conjunto de vereadores, os candidatos do nosso partido, a candidata Cláudia Durães, o vice Jean Magno, são lutadores. Então, o nosso programa é síntese das lutas que nós fazemos no dia a dia. O PSTU não é um partido para eleição. O PSTU é um partido das lutas, é o partido das greves, das mobilizações, é o partido do socialismo. Então, nós queremos, inclusive, deixar muito, muito claro. Se nós chegarmos à Prefeitura de São Luís, vamos administrar, nós queremos só disputar ideologicamente? Não, não é só isso que nós queremos. Se nós chegarmos à Prefeitura de São Luís, nós sabemos qual a nossa referência de classe. Nós queremos sabemos para quem nós vamos governar. Não é governar para todos, já chega de governar para os ricos. Nós queremos governar para os pobres, para os trabalhadores. São Luís é uma cidade das mais desiguais do país. Você tem aqui a região do Calhau,
da península, com todas as contradições, né? Mas uma situação muito boa, que você tem o asfalto de qualidade, você tem água que não falta, você tem eletrificação, você tem saneamento. Você passa para os bairros periféricos, como ontem nós estávamos encaminhadas lá no Conjunto São Raimundo, passamos ali pela Lagoa, um loteamento, ocupação Lagoa Azul, sem nenhuma condição, e as pessoas denunciando a situação em que vivem. Nós não aceitamos mais, essa é a diferencial do PSTU. Do lado da população trabalhadora, junto com a classe, porque nós somos parte dessa classe, nós queremos uma grande mobilização dos pobres, dos negros, das mulheres, dos LGBTs, de todos os oprimidos e explorados, para fazer uma transformação em São Luís. Mas não só em São Luís, nós queremos transformar o Estado e o país. Bom, agradecer a vinda aqui da Cláudia Durães para conversar com a gente. Eu daria então mais um minutinho para fazer aqui a consideração final. Certo. Então, os burgueses, os ricos, dizem que as eleições é o momento da festa da democracia. Na festa da democracia dos ricos, nós só temos 6 segundos. Vejam nosso programa na internet, juventude, mulheres, homens. Vejam as nossas propostas na internet, entrem em contato conosco, venham ajudar na nossa campanha, participem conosco, e tenham certeza que vocês têm um partido da classe que quer lutar por transformações essenciais. E queremos dizer, fora Temer, fora todos eles, porque nós não vamos apoiar nenhum corrupto, nem um explorador da nossa classe. Muito obrigado. Ouvimos então a primeira candidata nessa série de entrevistas que vamos realizar a partir de hoje, a Cláudia Durães, do PSTU. 9h15. Estamos apresentando Ponto Final, na Mirante AM.